Graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui em mais uma aula de metanoia, um tempo de transformação na nossa mente, para que nós possamos viver tudo que o Senhor tem para nós. E a nossa aula hoje é do Vision Board Profético. O que é isso? É o nosso quadro dos sonhos, para que nós temos os nossos sonhos e o Senhor tem os sonhos dele para nós. E que nesse tempo eu quero te incentivar a baixar os desenhos do céu. E não só baixar os desenhos do céu, mas sim ser responsável por eles. Ser boa mordoma daquilo que o Senhor tem para ti. Colocar como metas claras o que fazer, o que não fazer, levar por... Não é só orar, né? É oração. Temos que orar e colocar em ação. E para que nós possamos trazer aquilo que não existe à existência, não existe aqui na terra, mas lá no céu já está pronto para ser acessado. E o que impede de você acessar as bênçãos de Deus? O que está impedindo de você acessar as bênçãos, as promessas que já estão liberadas para você? Muitas das vezes, o que impede de viver todas as coisas que o Senhor tem é a nossa mente. E a nossa mente, muitas vezes, de escassez, limitada, ou porque não somos boas mordomas, ou porque falta uma medida de fé, e muitas das vezes somos muito 8 ou 80. Nós fazemos de tudo por um tempo e daí não temos resultado e desistimos. E daí falta a permanecer, falta a resiliência para que nós possamos continuar a fazer. Eu quero te incentivar nesse tempo para que nós possamos desenhar, que nós possamos tirar os sonhos da gaveta, que nós possamos sonhar, porque Deus é aquele que realiza sonhos. E eu quero te ajudar a baixar, a fazer o download dos desenhos do céu, para que os desenhos do céu sejam os mesmos dos desenhos do teu coração, para que você possa viver o céu aqui na terra. Nós não precisamos partir dessa terra para viver o céu. Nós já podemos viver o céu hoje. E é para esse tempo que o Metanoia quer te preparar para a transformação da sua mente, para acessar as bênçãos que o Senhor tem para você. Amém? O quadro dos sonhos profético é para você sonhar, orar e visualizar com Deus todos esses planos. Muitas das vezes eles não vão estar completos, mas você vai orar e o Senhor, como um quebra-cabeça, o Senhor vai te dar pecinhas com pecinhas até que o projeto esteja pronto. E nesse tempo, a importância é sonhar com Deus e profetizar para o futuro. Mas não só de uma forma mística, orando, lançando palavras, ou só declarando a palavra vazia, sem fé, sem poder, sem consistência, sem conhecimento. Pedir conhecimento, pedir a sabedoria para o Senhor, buscar conhecimento para tudo aquilo que você faz. Eu creio que muitas coisas você sonhou e que em 2025 ainda não foram realizadas. Mas a falha está em nós e não no Senhor. Muitas das orações não são respondidas, porque nós fazemos muitas perguntas e o céu responde a respostas. Quando nós respondemos ao céu, ele nos dá mais passos, mais coisas a serem feitas. Então, nós precisamos nos mover. Deus não procura ninguém parado, né? Muitas das vezes nós queremos que alguém nos ajude em algo, em alguma tarefa, ou em algo, em alguma missão, ou em algum projeto. Então, se você procura uma pessoa que ela está parada, provavelmente ela vai dizer que ela não tem tempo ou que ela não pode. Mas procura a pessoa ocupada, que ela vai encontrar um lugar na agenda dela. Não falo para você fazer na força do seu braço, mas que nós precisamos estar nos movimentando para que os céus possam derramar sobre a nossa vida e abençoar tudo aquilo que o Senhor
tem para nós. O Senhor se alegra em cumprir os desejos do nosso coração também. Então, nós devemos colocar em prática e alinhar com o Senhor. Nós somos, quando filhos maduros, você não precisa falar com o seu filho, que já é um adulto, que ele precisa escovar os dentes, não precisa falar para ele que ele precisa tomar banho, que ele precisa acordar cedo para trabalhar, que ele precisa colocar o combustível no carro, porque senão o carro não vai andar, porque ele já sabe de todas essas coisas. É um outro nível que você conversa, é com outro prisma, o olhar, e assim é o Senhor conosco, de uma outra forma, de uma outra linguagem, quando ele fala com filhos maduros. E que nós possamos andar nessa maturidade em Deus. E desejar e sonhar com o Senhor e profetizar o futuro. E neste lugar que eu quero te levar. O quadro Sonhos, ela é uma ferramenta visual que ela reúne imagens, palavras, versículos, metas, comportamentos, ações que representam os sonhos de Deus, os nossos sonhos, as promessas e as nossas orações. Ele serve como um lembrete diário daquilo que Deus colocou no seu coração e te ajuda a manter o foco, a fé, a esperança, a perseverança e ser resiliente e orar até que algo aconteça, até que começa a surgir, né, os frutos. Abacuque 2:3 diz: escreva a visão e a torne bem legível, porque certamente se cumprirá. Escreva bem legível, que mesmo que passe correndo, você a enxergue. E certamente ela cumprirá. Então, nós devemos deixar claras as coisas. Aquilo que não é escrito, aquilo que só está na nossa mente, ele não existe. Então, vai existir somente quando você escreve, quando você planeja, quando você coloca para fora o que não está escrito, aquilo que não está planejado, aquilo que não é dito, aquilo que não é falado, ele não existe, é só um pensamento. Mas quando você coloca ele no papel, quando você planeja ele, quando você dá vida a ele, é quando você faz um projeto, quando você se posiciona a começar a se movimentar. E quando você se movimenta de forma natural, o Senhor vem com o sobrenatural, como Pedro no barco. Primeiro ele precisou tirar os pezinhos dele e colocar do lado de fora do barco. O Senhor não... Jesus não falou assim, vem Pedro, e colocou Pedro assim, e levantou Pedro, e daí colocou Pedro no mar, e ele começou a andar no mar. Não. Ele teve que usar as suas perninhas para colocar o pé fora do barco, e o sobrenatural aconteceu. E é isso que o Senhor quer que você faça nesse tempo, com os seus sonhos, com os seus projetos, para que você coloque o pé para fora do barco. Faça o natural e o sobrenatural o Senhor vai fazer. Faz com tudo aquilo que você tem, busca a capacidade, a direção que o Senhor vai te dar. Gaste tempo em oração, gaste tempo em conhecimento, gaste tempo em procurar pessoas que já atingiram sucesso nessa área, que já obtiveram sucesso, que concluíram, que tiveram uma experiência para te ajudar. E coloca para fora o que está no teu coração, porque muitas das vezes isso ocupa o teu tempo, ocupa a tua memória, sabe, celular, com um monte de fotos desnecessárias, com um monte de conversas no WhatsApp desnecessário, fica só ocupando memória. Assim somos nós, a nossa memória fica cheia, isso traz ansiedade, você pensa naquilo, mas se você coloca no papel, a ideia fica clara, e você consegue ter clareza, e junto com o Espírito Santo de Deus, ele traz a vida, e aquilo que não faz sentido vai sendo eliminado. E isso é eliminado no papel, isso é eliminado da nossa mente, isso é eliminado nas nossas preocupações, porque a preocupação nos tira a paz e nos leva à ansiedade e ao estresse. A mente, ela precisa ver para acreditar. E quando você vê um desenho, você acredita, você aumenta a tua medida de fé. E quanto mais você visualiza,
sabe? Faça mapas mentais, mesmo que em desenho, recortes de TV, faz prints de imagens daquilo que você deseja, para que você possa ver. Isso vai criando vida. Quando você coloca seus sonhos no quadro, a sua mente, ela começa a trabalhar para a realização deles, para que ele seja concluído. Isso traz clareza e direção, substituindo toda a confusão por propósito. Sabe, as ideias malucas, quando você coloca no papel, algumas coisas já não fazem mais sentido. E você vai eliminando, você vai tirando aquilo que não faz mais sentido. E que, muitas das vezes, você vai fazer o teu quadro dos sonhos e um ano depois você vai olhar, tem muita coisa que não faz sentido e que você vai eliminar. Só que se você não tivesse feito o quadro dos sonhos, estaria na sua mente, no teu coração, como uma chama ocupando tempo, ocupando a sua mente, ocupando as suas emoções, te trazendo ansiedade, às vezes até frustrando, porque nada aconteceu. Mas se você coloca num papel com clareza, você ora por aquilo, você pede direcionamento para o Senhor, você começa a se movimentar e você vê que algumas coisas não fazem sentido. E você vai eliminando aquilo. E isso não traz, vai trazer paz, vai trazer tranquilidade, não preocupação. E você, isso era só uma ideia. Isso não é possível, isso tem um plano melhor, tem algo melhor, tem uma festa melhor, tem o sonho de Deus é melhor do que o meu sonho, e você vai substituindo ele, e vai, e até aquilo que, até os riscos, né, que você corre, que faz você desistir muitas das vezes daquilo que você sonha, e começam a acontecer coisas, mas quando você coloca no papel e já coloca ali quais são os riscos que eu tenho, você já cria as soluções para cada problema. E quando você se depara com um problema daquele, você já tem a solução, e isso não vai te trazer desânimo, porque você já imaginou o que poderia acontecer e você já tem a solução para aquilo. Mas se você não coloca isso no papel, vai te trazer frustração. E na primeira adversidade, você pode desistir de algo que vai ser tão maravilhoso, que vai ser algo com um propósito, que faz parte do seu chamado. E às vezes você desiste, porque cansa de ter imprevistos. Mas quando você tem riscos calculáveis, todos os problemas calculáveis, por exemplo, eu quero morar fora, eu vou mudar de cidade. E se eu mudar de cidade e se eu não conseguir um emprego? Se eu morar de cidade e eu não conseguir um estudo? Se eu mudar de cidade, então você já coloca aquilo que você pode fazer com esses empecilhos. Por exemplo, se eu mudar de cidade, eu não consigo um emprego. Então, você já vai trabalhar com planejamento de fazer um fundo de reserva para quando você se mudar naquela cidade, você já ter uma reserva para que você possa gastar, que você possa queimar essa gordurinha enquanto o trabalho, né, não aparece. Eu vou para as missões, eu preciso fazer uma missão. Quais são as minhas dificuldades? Primeiro, financeiro. Outra, a língua. Outra, a alimentação, né? Porque é totalmente diferente naquele país, naquele estado, né? Então, você anota todas essas coisas e já pesquisa sobre isso e não vai te pegar de surpresa. Você já vai estar preparado para aquelas adversidades e não vai te fazer desanimar, não vai te frustrar e não vai mexer com o teu emocional, porque já está tudo claro e você já tem a visão daquilo, você já pode ver aquele sonho, aquele projeto, aquela tua casa, aquele carro, aquele teu ministério, aquele projeto que o Senhor tem colocado dentro do teu coração. Isso traz clareza e direção. A visualização é um princípio espiritual e também psicológico. O que você contempla com a fé, você atrai com a ação. Em Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente é também alimentar o pensamento com a visão certa. Já fiz muitos quadros dos sonhos, que até inclusive um encontrei de 2020, e que muitas das coisas não faziam sentido nenhum na minha vida, mas outros já foram concluídos faz muito tempo. Já, sabe, aquilo que era só um sonho, já foi feito, já foi concluído, e o Senhor já nos direcionou para outro lugar.
Um sonho que eu tinha, por exemplo, em 2018, que eu tinha colocado como meta, era uma equipe nos hospitais, ter um curso, fazer um curso de capelania para capacitar pessoas, porque os cursos que eu tinha feito eram muito teórico, e quando nós começamos a ir no hospital, a gente passou por tantas dificuldades que nunca ninguém ensinou num curso. E daí hoje eu vejo assim, nós já temos o curso pronto, nós já damos esse curso, né, de capelania hospitalar aí pelo Brasil inteiro. Muitas pessoas estão nos hospitais fazendo lindos projetos, e era só um sonho em 2018, que ele já foi concluído, que hoje ele faz parte do nosso ministério. E, de repente, em 2018, eu poderia achar assim, uau, esse é o meu alvo e esse é onde eu quero atingir, isso é tudo na minha vida. E que hoje ele só faz parte disso. Então, é importante, né, a gente renovar a mente com as estratégias do céu, com a sabedoria do Senhor, com as diretrizes do Senhor, para alimentar o pensamento, para colocar em ação. E a importância para as nossas emoções, porque o quadro do sonho mantém o nosso coração vivo. Nós precisamos de vida, nós precisamos de esperança, nós precisamos, sabe, quando você atinge algumas metas, você quer sonhar mais, você quer ir mais longe. Nossa, se tem um prédio de 30 andares, por que você vai chegar no terceiro andar e você vai parar? Se tem muitas possibilidades ainda de que você pode viver, que você pode mergulhar, e a palavra de Deus, né? O rio de Deus, ele é inesgotável. Então, por que tomar só um pouquinho se tem um rio inteiro para você mergulhar em águas profundas? E o quadro dos sonhos, ele é importante para que você coloque médias de prazo, que você possa sonhar, faça metas para hoje, que você possa fazer metas para daqui 3 anos, daqui 5 anos e até 10 anos. E isso vai alimentar a tua fé, vai trazer movimentação para o teu coração, vai trazer motivação. Sabe, a fé, ela precisa de esperança, porque se a tua fé não tiver esperança, a tua fé vai ficar doente. Eu já tive um período da minha vida que a minha fé ficou doente. Eu tinha fé, mas ela estava doente. Eu não conseguia mais. Eu sei que Deus faz, ele faz, eu creio que ele faz, mas ele faz na vida dos outros, não na minha, porque eu estava num momento ruim. Mas quando você tem um quadro dos sonhos, que você olha lá atrás, quantas coisas o Senhor já cumpriu. Eu estava conversando com o Alexandre hoje, né? A gente já cumpriu muitos desafios, né, significativos esse ano, e Deus, né, eu não estou conseguindo romper em algumas coisas, eu preciso de mais, eu não estou conseguindo, e eu comecei a criar uma expectativa e um pouco assim, triste comigo, porque eu não estou conseguindo romper em algumas coisas, em algumas áreas, que eu preciso melhorar, que eu preciso avançar, eu preciso de mais. E estávamos na reunião terça-feira lá no Global, no Mevan Global, e eu fui tomar um chá mate, e tinha um bilhetinho no chá mate escrito assim, celebre mais as suas conquistas. Então, quando nós temos, né, o quadro dos sonhos antigo, e você vai lá e olha as coisas realizadas, vai te ajudar a trazer à memória aquilo que traz esperança. E daí eu lembrei que 1 ano atrás, né, nós estávamos saindo de Itajaí, e eu falei assim, olha, só tenho uma certeza, ir para Curitiba, que nós vamos fazer não sei o quê, não sei com quem, não sei aonde e não sei de que jeito. E quantas coisas aconteceram em 1 ano, né? Estamos aqui, né, começando o mês de novembro, bem na época que nós começamos a vir para Curitiba, e nós não tínhamos pessoas, nós não tínhamos uma igreja, nós não tínhamos nada. E quantas coisas o Senhor nos deu, quanto nós crescemos nesse ano, quanto nós avançamos nesse ano. E às vezes, né, o inimigo, ele quer tirar a nossa celebração. Não é para eu parar e pensar, não, é isso, não é falta, não é ingratidão, né? Querer mais, querer atingir novos objetivos, querer chegar num outro lugar, elevar de nível, isso não é ingratidão. O Senhor colocou dentro de nós um coração insaciável mesmo, porque se nós somos eternos,
as coisas terrenas, elas não nos satisfazem, porque nós sempre queremos mais. E isso vem do Senhor, porque o Senhor não quer que nós ficamos num lugar de conforto e paralisado. Mas nós precisamos ter contentamento e nós precisamos ser gratos, né? A gratidão, mas também a celebração dessas conquistas. E o inimigo, ele quer roubar a nossa celebração. Então, o quadro dos sonhos, ele serve tanto para você profetizar o futuro, para que você veja com clareza no teu presente, mas que você possa celebrar o teu passado, de coisas que você já venceu, que faz com que você consiga fazer novos quadros dos sonhos, para que você possa orar e profetizar para chegar num outro lugar com novos sonhos, com novos quadros. Cada imagem, cada palavra do quadro desperta essa esperança, desperta essa gratidão, mesmo que ainda não tenha cumprido. Porque às vezes demora a cumprir alguma coisa, mas você viu o agir de Deus em tudo aquilo que você fez lá atrás. Então, se ele fez lá, ele faz de novo. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, para sempre. Existe um processo para todas as coisas. E tudo isso ajuda a controlar a nossa ansiedade e transforma a preocupação em oração de uma forma leve e cheia da graça de Deus. Provérbios 13 diz: a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. E a importância, né, do quadro dos sonhos para o mundo espiritual. No mundo espiritual, ver é criar. Aquilo que você vê, você cria vida nele quando você fala traz a existência. Né? O mundo foi criado com a palavra. A palavra tem poder de se criar. Então, quando você visualiza, você fala, você cria. Lá no céu já existe, no mundo espiritual já existe, e você aqui não existe ainda, mas você pode trazer a existência, aquilo que ainda você não pode ver. Antes de Deus fazer, Gênesis 1, antes de Deus fazer, ele falou e viu o que estava criando. Que você possa ver aquilo que você está criando, aquilo que que vai nascer. Você pode estar grávida de um ministério, você pode estar grávida de um carro, você pode estar grávida de uma casa, você pode estar grávida de um emprego, você pode estar grávida de um projeto de empreendedorismo, de uma empresa, você pode estar grávida de muitas coisas. Quando você começa a criar e você começa a visualizar, você está gerando. Você está gerando dentro de você. No mundo do espírito, você está gerando. O quadro dos sonhos é um altar profético, é um lugar de fé onde você vê o invisível e chama à existência aquilo que ainda não existe. Ele te ajuda a orar com propósito, não com pedidos soltos, sabe? Que você ora de manhã e depois você ora, daqui 2 dias, já ora diferente, porque daí você já mudou de opinião. Ou porque você não tem certeza ainda daquilo que você quer. Quantas vezes você já fez uma oração que ela não foi respondida e que você hoje dá graças a Deus que ela não foi respondida, né? Porque muitas das vezes nós fizemos orações soltas, sem nexo, por emoção, né? Por um desejo, por uma vontade, né? E vontade dá e passa. E às vezes a gente pede coisas para o Senhor aleatórias, sem fundamento nenhum. E Deus é muito bom, que ele nem respondeu. Glória a Deus, que às vezes a gente estaria com um pepino na mão, né? E glória a Deus que ele filtra as nossas orações, se nós estaríamos frito. E quando nós fazemos um plano de oração fundamentado em trazendo o que não existe, trazendo a existência aquilo não existe, profetizando, falando, declarando a palavra, é o seu quarto de guerra visual, um espaço de comunhão com Deus, que você está visualizando, que você fala com promessas específicas, com sonhos específicos, e você traz a existência, declarando a palavra, orando, um quadro profético, um sonho profético, um quarto de guerra visual. E Hebreus 11:1 fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam,
e a prova das coisas que não se veem. Não importa que você ainda não está vendo, mas a fé ela vai te manter firme em oração. E assim, Deus, a gente não pode correr atrás das promessas. Nós não podemos correr atrás do Deus que faz, e sim pelo Deus que é. Então, às vezes, tanto numa batalha, que o mapa mental, o nosso quarto de guerra visual, não pode tirar a nossa paz. Nós não podemos entrar em guerra todos os dias e guerrear para que trazer à existência aquilo e lutar. Não, é para que você possa declarar a palavra, mas que a tua preocupação transforme em oração, mas que que seja leve, que seja tranquilo, porque o fardo não é pesado. Quando você entrega e você confia. Porque senão, quando chegar a promessa, você vai estar tão cansado que você não vai conseguir nem desfrutar daquilo que você orou, de tão cansado que você ficou no meio do caminho. Então, que você possa aprender que a preocupação tem que ser trocada pela oração, que o quarto de guerra visual não é para você guerrear com todas as tuas forças e viver de promessa. A tua promessa é Cristo. Não é pelo que ele faz, é pelo que ele é. Enquanto você está orando, que você está guerreando lá, você teve seu momento de guerra, vai lá, guarda a tua espada e vai desfrutar da presença do que ele é. Vai desfrutar da graça, da misericórdia. Enquanto as coisas vão se movendo, você vai vivendo na presença dele, que a graça dele nos basta. Quando você faz o quadro dos sonhos, você coloca a sua fé em movimento. A fé sem ação é morta. Criar um quadro é o ato de fé viva. É organizar tudo aquilo que o Espírito já te mostrou. Sabe, todas as promessas, as palavras recebidas. Quando você coloca num quadro de sonhos, você começa a encaixar ela. E uma pecinha, sabe, uma palavra vai se encaixando com a outra. Muitos anos atrás eu recebi algumas palavras e que não fazia sentido nenhum, mas que hoje, juntando elas, fazem todo sentido e elas já foram até cumpridas. E eu sei que agora eu vou começar a cumprir outras promessas do Senhor na minha vida, e que são outras promessas, outras palavras proféticas, outras coisas que o Senhor falou comigo, outras coisas que pessoas entregaram a mim, e que elas estão tudo, né, na planilha, estão tudo na gavetinha, para que no tempo certo ela seja usada. O quadro te ajuda a registrar isso, a registrar a palavra, a registrar cada promessa, a registrar tudo aquilo que o Senhor tem falado nesse tempo. Ele organiza, por meio das impressões, visões, o quadro vai te ajudando, né? Às vezes muitos sonhos, que algumas impressões, algum sentimento e algumas palavras proféticas também. Transforma a oração em um plano, né? Você começa a orar com metas, com versículos, com intenções específicas, né? Não jogadas, né, ao vento. Treina os seus olhos para ver o que Deus está vendo. Treina os teus olhos a ver com o olhar de Deus, porque Deus ele já está vendo que existe. Deus já está vendo como pronto. E às vezes nós não conseguimos ter fé porque nós não estamos conseguindo visualizar. E quando nós estamos visualizando num quadro dos sonhos, nós conseguimos estar orando e com a palavra de Deus e com a oração criar vida naquilo, nós conseguimos ver com a ótica da fé. E o maior de tudo isso, que quando você tem tanta certeza daquilo que o Senhor tem para ti, você tem tanta certeza que você está trazendo à existência algo que ainda não existe, porque a fé está firmada em coisas que você não vê, você começa a agradecer o teu quadro todos os dias. Aprende a agradecer antes do milagre acontecer.
Sabe? Quando você vai orar por um enfermo e você ora por ele, declara cura sobre a vida dele e já agradece a Deus. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigada, Senhor, por esse sonho concretizado. Obrigado, Senhor, por esse plano concluído. Obrigado, Senhor, já com coração grato, porque tu sabes que ele faz. Porque ele não joga palavras ao vento, ele não fala por falar e não promete nada em vão. Ele promete, ele vai cumprir. Então, você já tem um coração grato quando você começa a orar e trazer à existência aquilo que ainda não existe. Como fazer o quadro dos sonhos? Eu vou estar enviando para você uma apostila e ali você vai ter muitas coisas para você meditar. E nós vamos fazer um teste e em cima desse teste você vai ver as áreas mais que você precisa se dedicar para que você possa fazer um quadro dos sonhos, para que você possa ter uma realização, para que você tenha uma vida em equilíbrio, tanto emocional, espiritual, como o teu cognitivo, como familiar, como do trabalho. E assim você vai conseguir fazer um mapa com ações e com mini hábitos para que você possa estar mudando, né? Aquilo que você não conseguiu fazer hoje, você se capacitar para poder fazer. Aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Aquilo que você fez esse ano e que as coisas que não foram cumpridas ainda, o que precisa ser feito para que você tenha êxito nisso, né? Então, dividir, escolha imagens, palavras, versículos que expressam, né, aquilo que está no teu coração, expressa as promessas, as betas, as áreas de oração, como espiritual, família, relacionamento, finanças, chamado, propósito, ministério, né? E chama o Espírito Santo, né, para fazer com você, e monte com criatividade e beleza, e ore, e vá para o teu lugar secreto e vai para o teu quarto de guerra visual e visualize cada sonho com os olhos de Deus, não com os seus, para que você visualize o que o Senhor tem para ti. Fazer um quadro dos sonhos é materializar o invisível com fé, é trazer o céu para a terra, como Jesus ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Deus abençoe.